Regressamos então depois de termos ouvido Nino Ferraz com o tema Minha Amada. Para que a audiência não pense que os contabilistas só falam de números, eles também falam de amor, falam de paixão. Vamos desviar um pouco aqui o tema. O que é que levou Gilmar a escolher esta música? É sabido que o exercício da nossa profissão é muito exigente. Entretanto, é necessário que tenhamos apoio suficiente para que consigamos fazer face aos inúmeros desafios que nós enfrentamos nas organizações em que trabalhamos e não só. Entretanto, eu este apoio busco da família, busco de casa, busco da minha amada. Muito bem. Essa a razão. E aqui então foi a dedicatória à amada. Certamente, certamente. Que bom, é isto aqui. Aqui o suporte da família é importante para o bom exercício da contabilidade. Voltando então ao nosso tema sobre a importância dos centros de custo. Vamos falar aqui um pouco sobre a estruturação, este pensamento e sobre que custos é que nós queremos controlar. Apesar de tudo, né? Há muitos custos que ocorrem dentro de uma empresa. Mas é preciso controlarmos aqui que custos. São custos diretos que nós vamos controlar efetivamente, custos indiretos, os gastos gerais. Como é que se pode estruturar, então, esta componente dos centros de custos dentro da estrutura de custos de uma organização? Exato. Esta é de facto a grande questão. É necessário que a estruturação dos custos seja efetiva e a categorização também. Muito bem. A estruturação ela deve necessariamente obedecer a um padrão. Né? É necessário identificar os custos diretos, ou seja, aqueles que estão diretamente ligados à atividade produtiva da empresa. É necessário identificar os custos indiretos, né? Aqueles que, apesar de não estarem diretamente ligados ao produto final ou ao serviço final prestado, mas são custos necessários para que a organização se mantenha. Sim. É necessário também identificar os custos fixos, né? Porque são aqueles que, independentemente do volume de produção aumentar ou não, eles vão continuar ali, são custos de estrutura. E os custos variáveis, né? Aqueles que, eventualmente, à medida em que haja variação na atividade produtiva, eles também vão variando. Certo. Essa identificação é necessária para que os custos sejam alocados de forma assertiva, né? Após isto, também é necessário fazer a categorização dos custos, ou seja, é necessário que cada centro de custo esteja linkado a uma linha da demonstração de resultados, de modo que, à medida em que os custos são lançados contabilisticamente, haja automaticamente a reflexão a nível de gestão, a nível do controle de centros de custos. Muito bem. E nós aqui conseguimos olhar que nesta identificação dos custos precisamos terem atenção para o grande momento que é a tomada de decisão, porque é comum vermos que empresas, quando começam a entrar num momento cinzento, num momento menos bom, a primeira medida de forma assim automática é a redução do pessoal. Quando às vezes o centro deste problema não está no pessoal, está nos outros custos à volta que levam então o descarrilamento do bom andamento da empresa. E nisto conseguimos tributar ou pontuar que é importante cada vez mais este controle detalhado dos custos para evitar com que decisões erradas sejam tomadas. Exatamente, porque
À medida em que nós temos desenhada a árvore analítica de forma assertiva e conseguimos ter um centro de custo para cada uma das áreas orgânicas, né, ou cada um dos departamentos, cada uma das secções, ali, inclusive no momento da orçamentação, Certo. é possível fazer a alocação correta dos montantes que serão necessários para o desenvolvimento da atividade para cada uma das áreas. E isso dá-nos a possibilidade de controlar efetivamente o andamento desta realização orçamental. Né? Certo. E a partir deste momento é possível ter uma fotografia realística de como está a ser gerido cada uma dessas áreas, como está a ser gerida cada uma dessas áreas ou cada um destes departamentos. E os excessos são automaticamente cortados a partir daí. Sim. Por exemplo, vamos supor que estamos num negócio de bombas de combustível e determinado site, quando digo site é cada uma das unidades orgânicas ou podia ser cada posto de abastecimento, vamos dizer que determinado posto de abastecimento tem um consumo excessivo de água. Qual seria a razão de um posto de combustível ter um consumo excessivo de água? Obviamente, ou há registros contabilísticos mal efetuados e o rateio faz com que pare naquele centro de custos, ou há de facto uma falha na gestão. Então, os centros de custos permitem também com que a responsabilização da gestão seja maior. Pois. E posso também dar aqui o caso, já que tocou no exemplo sobre bombas de combustível. Tendo eu 5 unidades de bombas de combustível, também perceber qual destas unidades é mais rentável. Exatamente. Não só permite ver qual é mais rentável, como também se eventualmente uma unidade está a subsidiar outra, porque isto acontece com alguma regularidade em muitos negócios. Não há uma estruturação analítica ou não há controle efetivo por cada uma das unidades que compõem o negócio, né? E às tantas, determinada unidade vai subsidiando outra e não se consegue tomar uma decisão assertiva, tanto a nível remuneratório do pessoal que está diretamente alocado a determinada unidade, tal como os gastos gerais, porque não se consegue ter uma fotografia realística disto. Então, para os nossos gestores que muitas vezes tomam decisões de forma emotiva, os centros de custos acabam aqui trazendo uma base mais firme no processo de tomada de decisões. Efetivamente. É uma clara recomendação que todos aqueles gestores que ainda continuam a fazer os negócios às cegas, porque efetivamente sem uma estrutura de controlo definida e implementada, o negócio está a ser feito praticamente às cegas. Vamos ver o que dá certo, é qualquer coisa menos um negócio efetivo. E gestão efetiva. Não é gestão efetiva. Fale-nos aqui um pouco sobre esta articulação que deve existir entre a analítica incorporada na geral, porque sabemos de que na estruturação, o plano de contas, na componente resultados, na componente econômica, ela define naturezas. E nós vamos trazer aqui este controle da componente centro de custo, e aqui já estamos a falar de centro de responsabilidades, que vai gerar o controle das nossas receitas, bem como o controle dos nossos custos, para no final a demonstração de resultados não ficar só pelo número geral da componente econômica, mas também trazer aqui a fotografia detalhada de que
qual unidade é que está a ter maior receitas, qual unidade é que está a ter menos custos. E aqui a questão é, como é que se faz esta articulação entre a analítica e a geral, para que se possa então fazer aqui esta leitura integrada dessas duas informações? Exatamente. É necessário dar uma nota, eventualmente para aquelas pessoas que não estão diretamente, ou seja, que não têm algum conhecimento aprofundado sobre este tema. Os centros de custos, né, ou o controlo permite ter o detalhe da contabilidade geral ou da contabilidade financeira. Né? Na verdade, uma explicação dos números totais que nós vemos em cada conta ou em cada rúbrica. Certo. Entretanto, para que haja esta articulação entre a financeira e a analítica, é necessário que nos sistemas de gestão utilizados para a contabilização haja de facto a implementação da analítica como reflexão das contas financeiras, ou seja, à medida em que começa-se determinado processo de compra, determinada requisição de necessidade de compra, e este fluxo vai se desenvolvendo para a efetivação da compra e a posterior a contabilização da fatura, estes custos sejam desde aquele momento refletidos para a conta financeira correta e, por conseguinte, para o centro de custo que está associado à conta financeira. Então, para que isso seja possível, para que haja esta dualidade, é necessário que o sistema de gestão, o sistema contabilístico, dê a possibilidade de fazer a reflexão de movimentos financeiros em analítica. Certo. E aqui vem, se calhar, olhando para... Eu volto para o exemplo que deu sobre as bombas de combustível. Exato. Nós vamos ter, na geral, o número total de custos com o pessoal. Na analítica, nós vamos ter o reflexo ou o detalhe deste custo por cada uma das unidades. Exatamente. A unidade do Benfica tem 1 milhão, a unidade de Viana tem 2 milhões, a unidade, por exemplo, do Icolubengo tem outro 1 milhão, o que vai totalizar os 4. Ou seja, na geral eu vou ter 4 milhões como sendo custos com o pessoal. Exato. Mas quando eu olho para a analítica, na verdade, estes 4 milhões estão distribuídos pelos vários sites. Eu consigo perceber qual dos sites, então, é que comporta uma maior percentagem, um maior peso dentro deste custo com o pessoal. Pois. E a partir deste dado, nos casos em que temos uma árvore analítica completamente definida, Sim. através também dos centros de proveito, né, para cada um destes sites, consegue-se rapidamente analisar se o site é rentável ou não é. Ou não é? Pois. O mesmo princípio é aplicado para produtos também. Certo, efetivamente. Então, esta está a ser a conversa aqui com Gilmar Chendo, ele que é contabilista. Estamos a falar sobre a importância dos centros de custos. Você, ouvinte, que está aí do outro lado, caso você ainda não está familiarizado com a gestão, com a aplicação dos centros de custos, esta é a sua oportunidade. Este programa vai estar depois também refletido nas nossas redes sociais, na nossa página no nosso canal do YouTube, Rádio Mindset. Você pode sempre poder acessar e então ter contacto com este conteúdo. Vamos fazer mais aqui uma pausa para mais uma música e já voltamos para a terceira parte deste programa Dígitos e Números. Estamos de volta para a terceira e última parte deste nosso programa
Dígitos e Números, programa que visa trazer aqui nuances sobre a contabilidade, fiscalidade e auditoria. E hoje, nesta edição de 7 de março, nós estamos a falar sobre a importância dos centros de custos. E para nos ajudar a compreender sobre este tema, eu tenho aqui no estúdio Gilmar Alexandre, ele que é contabilista, e então estamos a falar sobre esta temática. Gilmar, diga-nos aqui sobre ainda a implementação. Quando é que deverá existir esta reunião de análise? Porque implementamos, estamos a registrar, com que periodicidade é que devemos então olhar para os centros de custos? E porque é necessário dar informação aos decisores. Exato. Este período, como é que a sua experiência se traduziria? Tem que ser diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral? Como é que você pode aqui nos ajudar a direcionar a nossa audiência para que haja aqui alguma rotina no olhar? Porque às vezes não basta só implementar, é preciso olhar para ver se os registros estão a ser feitos conforme a definição da estrutura do plano. Certo. Bem, de acordo com a minha experiência e pelo facto de já ter vivido esta realidade em diferentes indústrias ou diferentes setores, em determinados setores esta análise é feita, ou seja, é feita a definição do projeto. Sim. Este projeto é cabimentado orçamentalmente e, a posterior, podem haver análises numa periodicidade mensal ou numa periodicidade a nível de etapas de conclusão do projeto. Ou seja, para o setor de construção civil, por exemplo, esta análise é feita por projeto, inicialmente, e cada projeto é analisado quando está a 50% de execução de cada fase do projeto. Ou seja, se a primeira fase, por exemplo, de uma edificação for a fundação, não é? O projeto de fundação, quando se estiver a 50% de execução do projeto de fundação, é analisado até que ponto estes custos estão em linha com aquilo que foi orçamentado. Muito bem. Quando estiver prestes a terminar a fase, de igual modo é analisado. Quando passar-se para a segunda fase, que nessa altura é o levantamento de alvenarias, é feita a mesma dinâmica, ou seja, em casos de projeto, isto pode ser feito em cada uma das fases do projeto. Para atividades correntes, a nível mais do corporate finance, esta periodicidade é recomendável que seja pelo menos mensal, no sentido de qualquer eventual situação que esteja a descarrilar, atempadamente possa ser corrigida. E dentro aqui das grandes corporações, temos a figura do cost controller. Exato. É este indivíduo que tem a responsabilidade, então, de detalhar os custos dentro da empresa. Efetivamente, nós temos dito normalmente que o cost controller ou, em alguns casos, management accountant é a pessoa que é responsável da P&L. E o chief accountant, nesta altura, é o responsável pelo balanço. Isso. Pois, porque os custos são efetivamente controlados e manuseados pelo cost controller, no sentido de dar a visualização o mais rápido possível aos decisores, de modo que as decisões sejam efetivas. E para aquelas empresas que há dificuldade na partilha
e no diálogo entre as partes, porque dá-se o caso de que o cost controller, ao olhar para o mapa geral do reflexo dos custos, não consiga identificar a origem destes custos e muitos desafios que se enfrentam aqui na componente da gestão de custos é às vezes a falta de controle na origem. Há empresas que volta e meia surgem faturas e compromissos vindo de áreas que não estão diretamente, ou seja, que tais custos não estão orçamentados, não foram previstos e aqui, se o cost controller não tiver esta articulação, esta visualização, acaba comprometendo também toda a estrutura no final do exercício. Sim, e em função disso é importante referir que a atividade de controle de custos só é efetiva e bem sucedida quando está alinhada à atividade do controle interno. Ou seja, é necessário que o controle interno seja implementado e seja eficiente, de modo que as políticas organizacionais sejam implementadas, sejam disseminadas pelos colaboradores, sejam cumpridas e o cumprimento também seja fiscalizado, de modo que tudo que vá se desenrolando no decorrer da atividade econômica esteja de acordo às políticas previamente definidas e que deste modo estarão alinhadas, não é, às definições internas de reconhecimento de custos e os limites de reconhecimento deles. Então é necessário que haja esta interligação, não apenas com a área contabilística, mas também com a área de controle interno. Perfeito. E tocou aqui no aspecto do reconhecimento. E um dos princípios que é abordado muito a nível da contabilidade é o princípio dos acréscimos e dos deferimentos. A importância de termos custos efetivamente no período em que ocorrem. Isso faz toda a diferença na gestão e no controle do custo. Faz sim. E tanto é que pela minha experiência já verifiquei em determinados locais que efetivamente esta questão do controlo dos acréscimos e dos deferimentos é responsabilidade do cost controller. Certo. E ele passa essa informação periodicamente à contabilidade para que esta, por sua vez, efetue o registro. E temos aqui uma outra componente, que são os accruals. Exatamente. Apesar de as faturas não chegaram, mas não significa que o custo não esteja presente. Efetivamente. E isso também é algo muito recorrente. Felizmente reduziu com a implementação do IVA, em função do período de dedução, não é? Mas é algo que é de facto muito visível. E, entretanto, é necessário que, e ali está novamente a questão do controle interno e também do mapeamento dos processos desde a origem. E é necessário que a visibilidade dos processos seja dada ao cost controller, sempre que haja necessidade de um contrato novo, de uma contratação nova, alguma necessidade que eventualmente não esteja cabimentada ou que efetivamente já esteja, de modo que o controller tenha a responsabilidade de mensalmente no PEC, no period end closing, no período de fecho. No período de fecho, certo. Pois tenha exatamente a visibilidade do que devia ser reconhecido, do que devia ser contabilizado e eventualmente o custo ainda não está lá lançado por falta de fatura e estes accruals sejam efetivamente postados, de modo que
e no mês seguinte hajam as reversões até que se registre efetivamente a fatura para cada um destes custos. Algo que tem sido, por defeito, né, um erro, é a não contabilização das férias no período em que elas se referem. Normalmente as empresas contabilizam quando os funcionários saem e são férias às vezes relacionadas ao período anterior. Pois. Sim, o ideal, o recomendável contabilisticamente e para efeitos de controlo também, é que o custo relacionado às férias, a subsídios de Natal, mesmo naqueles casos em que eventualmente haja prémios por desempenho, Sim. estes sejam feitos accruals mensalmente ao longo do exercício econômico, Certo. independentemente da data ou do período de pagamento. Mas é necessário que estes, por refletirem o trabalho realizado durante determinado exercício, eles devem estar diluídos pelo exercício na totalidade. De modo que também a nível de controlo não se tenha este impacto apenas num único mês e depois quando vão se checar os KPIs, dá-se conta que em determinado período houve uma variação estrondosa que foi causada efetivamente por esta razão. Só para que os nossos ouvintes consigam perceber, o Gilmar falou sobre os KPIs, aqui traduzindo são os indicadores chaves de desempenho, Certo, né? certo. Que permitem então avaliar o desempenho efetivo de cada uma das unidades face aqui à estrutura de resultados existentes e gerados por estas mesmas unidades. Gilmar, vamos falar aqui para alguém que está a entrar para uma multinacional e precisa, na função de cost controller, qual deverá ser a sua primeira atuação? Porque eles encontram um universo, entrou, assim, parece, como é que eu faço agora? Isto aqui é muito grande e como é que eu consigo trazer todo esse processo de controle de custos para a minha visualização? O primeiro ponto deve ser estudar a realidade interna. Felizmente, e é algo que as empresas nacionais também devem aprender e replicar, felizmente as multinacionais têm tudo documentado. Muito bem. E o controlo interno, as normas de contabilização, as normas de reconhecimento, elas estão todas documentadas. Então, o primeiro passo deve ser estudar efetivamente o controlo interno. De modo que, a partir dali, tenha um ponto de partida para que a estruturação ou a forma de atuação enquanto cost controller seja guiada pelas normas da instituição. Certo. E aqui há também o saber lidar depois com as outras realidades, porque imaginemos que seja um regional cost control. Ele tem que perceber justamente a política de reconhecimento a nível local, a nível regional, os países que comportam então esta região em que ele é o responsável. Exatamente. Quão desafiante é isto? E isto é de facto desafiante, porque o primeiro ponto é que é necessário estar em atualização constante. Enquanto contabilistas, nós já estamos submetidos a isto, né? Tem de estudar recorrentemente.
Mas numa posição desta natureza chega a ser ainda mais desafiante pelo facto de ter de fazer este exercício para diferentes geografias. Aqui o princípio continua a ser o mesmo. O mesmo princípio que eu implemento para centros de custo em uma única empresa, eu agora já saio da esfera de empresa única e começo a ampliar Exato. a minha esfera para regiões, para países. Exato. Ou seja, eu trago a gestão do centro de custo por país. Pois. Por isso é que a definição da árvore analítica é necessário que esteja desde o princípio. Este é o cenário ideal. Nos casos em que não for implementado no princípio, é necessário, no momento da implementação, analisar-se inclusive a estruturação para a possível expansão no futuro. Isso. De modo que, a posterior, o sistema de controlo seja de facto uniforme. E o que é que diz sobre aquelas empresas em que o board não leva em consideração o parecer técnico? Ou seja, ele tem objetivos, porém a realidade em termos de registros dão uma informação que a decisão deve ser mais cautelosa. Pois, isto é de facto um problema. Eu, inclusive, já verifiquei situações em que, por exemplo, determinados custos foram retirados da PNL e foram postos no balanço para passar uma imagem de bom desempenho. Exatamente. Isso. Bem, isso é. Aqui temas que de facto é preciso saber articular e podem ter implicações fiscais, por um lado, podem ter aqui alguma implicação de maquiar resultados para que o acionista, o dono efetivamente do negócio, pense que a equipa de gestão está a ter um bom desempenho. Exato. E aqui também depois surge o tema da importância da auditoria. Exatamente. Porque estas são situações que devem ser tidas como não conformidade numa auditoria, efetivamente. Repara, nós começamos com o tema dos centros de custos, já depois fomos para a auditoria, só para ver quanto mais detalhado e aqui o auditor, quando vai para examinar as demonstrações financeiras, ele quer saber os custos. Exato. O suporte documental dos custos. Mesmo também aqui por questões fiscais, o quão importante é termos um bom mapeamento fiscal, em termos de planeamento fiscal, se já tiver uma estrutura de custos implementada. Fica bem mais